Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical Online da Assembleia de Deus Ministério Restaurando Famílias, presidida pelo reverendo Walter Gonçalves. E hoje nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo deste período, cujo tema é qual é o maior problema do cristão. O maior problema do cristão não é outro senão entender as Escrituras. E hoje a nossa temática para entendimento melhor das Escrituras encontra-se no livro dos Atos dos Apóstolos. E nós temos o subtítulo da nossa reflexão deste domingo, assim: compreender que Atos é história faz bem. Vamos ler primeiro o texto de Atos, capítulo 1, versículo 8, na versão fácil de ler, uma versão muito especial, uma paráfrase que nos ajuda a entender melhor as Escrituras. O texto diz assim: mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês, e então serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a região da Judéia e Samaria, e também pelos quatro cantos da terra. O livro de Atos, como nós já vimos no domingo passado, encontra-se no gênero narrativa bíblica, tal qual os livros do Antigo Testamento que nós falamos, Gênesis, Juízes, Josué, etc. Todavia, normalmente os cristãos, de uma forma geral, não leem um livro de Atos como leem, por exemplo, o livro de Juízes, cujas histórias de Gideão, de Sansão, de Jefité e de tantos outros personagens ilustres de Israel são encaradas, são tidas pelo povo de Deus como se fosse apenas história, com algum fundamento moral, teológico e doutrinário. Todavia, isso não acontece com o livro de Atos. Por exemplo, quando nós lemos o capítulo 6 de Juízes, nós vamos perceber ali a história de um homem, no capítulo 6, que é Gideão, um homem amedrontado, um homem sem confiança em Deus, um homem totalmente acovardado diante das dificuldades que o seu povo vivenciava com os midianitas. E certamente aquela prova que ele fez de Deus, de colocar o novelo de lã e pedir a Deus alguns sinais, aquilo não é uma norma para que nós possamos seguir. Mas, na verdade, aquilo ali é uma narrativa de uma experiência que aquele homem, na sua pequenez de fé, teve, e ali ele revela a sua fraqueza, a sua fragilidade, o seu momento de dificuldade. Se nós não compreendermos a narrativa bíblica, principalmente o livro de Atos, como sendo histórica, seremos tentados a seguir um padrão que não é teologicamente correto e nem mesmo doutrinariamente aceitável. Gideão, por exemplo, voltando a ele, era temeroso, acovardado e tinha muitas dificuldades em crer numa obra espetacular de Deus. Todavia, nós podemos, a partir do exemplo de Gideão, da narrativa histórica e da experiência vivencial de Gideão, trazer algumas lições para nós nos dias de hoje. Da mesma forma, o livro de Atos também tem essa mesma direção. O livro de Atos ele não nos leva a modelos ou padrões ou modos de ser igreja, mas nós podemos, a partir do livro dos Atos dos Apóstolos, deste livro histórico narrativo do Novo Testamento, nós podemos ver ali uma espécie de resumo
que Lucas faz a respeito do movimento de Jesus. Pois o escritor bíblico, o doutor Lucas, o médico amado, ele teve como prioridade descrever o movimento de Jesus em 2 volumes, no Evangelho que leva o seu nome, o Evangelho de Lucas, e posteriormente no livro dos Atos dos Apóstolos, não para expressar modelos eclesiásticos, nem para formatar padrões vivenciais dos cristãos, mas fazer a narrativa daquilo que nós entendemos ser, volto a frisar, o movimento de Jesus. O livro dos Atos dos Apóstolos é um complemento da narrativa do Evangelho de Lucas. Sabedores deste fato, nós precisamos entender que a questão que se coloca é saber qual a intenção de Lucas em escrever esse segundo volume da sua obra. Primeiro volume, Evangelho de Marcos, segundo volume, o livro dos Atos dos Apóstolos. Quando nós começamos a ler o texto de Atos, logo no capítulo 1, versículo 1, nós temos uma informação preciosa, que é o endereçamento, que é o destinatário deste livro. Uma pessoa que é chamada de Teófilo, um homem chamado de Teófilo, ao qual Lucas escreve esse texto. Teófilo, nós não sabemos se é um nome próprio ou se é uma espécie de apelido, nickname no inglês, que este homem ganhou do evangelista Lucas. Por quê? Teófilo quer dizer amigo de Deus. Theos, Deus, philos, amigo. Teófilos quer dizer aquele que é amigo de Deus. E certamente esse homem era alguém importante no mundo romano, um homem educado, porque os detalhes, as riquezas de detalhes que Lucas faz na narrativa, tanto do Evangelho, que nós veremos posteriormente, quanto no livro dos Atos, é uma espécie de ferramenta de alguém que tem a capacidade de entender tais colocações. Ou seja, Lucas escreve para um homem educado, porque naquela época, na época do Novo Testamento, do primeiro século da era cristã, a maioria das pessoas eram analfabetas, por isso que o texto lá de Apocalipse diz: bem-aventurado aquele que ouve e lê as palavras desta profecia, porque muita gente não sabia ler, né? Conseguia compreender o texto a partir da comunicação oral, mas não sabia ler. Então, certamente este homem chamado Teófilo, ou cognominado Teófilo, ou intitulado Teófilo, ele era uma pessoa extremamente educada para a sua época. Nós podemos entender o livro dos Atos dos Apóstolos como sendo uma espécie de resumo de cerca de 36 anos que Lucas faz no que diz respeito à expansão do Evangelho. Nós temos um esboço muito bem descrito nesse texto de Atos, nesses 36 anos. E é interessante que você possa notar que Lucas ele não se prende a certos detalhes para além do percurso Jerusalém-Roma, ou seja, daquela cidade na Judéia até a capital do império e a expansão desse movimento de Jesus. O primeiro período que ele narra vai de 29 Anno Domini até 35 Anno Domini, que é o capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 6, versículo 7. Neste capítulo, Lucas narra a expansão do Evangelho através dos apóstolos, principalmente por Pedro,
comissionamento, a vida da igreja em Jerusalém, e depois, já no finalzinho, ou melhor, no início do capítulo 6, no finalzinho deste primeiro tópico, ou primeira parte, ele fala da grande divisão que surgiu na igreja em Atos 6, porque as viúvas daqueles que eram judeus helenistas, de língua grega, eram desprezadas, enquanto aquelas viúvas das pessoas que eram naturais da Judéia, judeus dali, eram mais acolhidas, e houve a necessidade da criação de um corpo filantrópico dentro da igreja, os 7, conhecidos nos dias de hoje como os diáconos, aqueles que servem literalmente à mesa, que dão alimento, a provisão. Não tem nada a ver com ceia. Na verdade, o diácono ali é um servo, é um garçom, é uma espécie de mordomo para promover a assistência social para aquelas viúvas dos irmãos que vieram do mundo greco-romano e estavam ali compartilhando a fé em Jerusalém. Então vai até aí a primeira parte. A segunda parte vai do ano 35 ao ano 41, e nós encontramos este tópico dos capítulos 6, versículo 8, até o capítulo 9, versículo 31, quando há a narrativa da conversão de Paulo. E é interessante perceber aqui que Lucas ele começa a delinear de fato o direcionamento que ele quer dar neste livro. Ele quer falar deste movimento que começa com uma raiz judaica no seu início, mas depois se expande para o mundo gentílico. E essa conversão de Paulo, essa espécie de troca de liderança, pois Pedro parece sair de cena e Paulo fica mais em evidência, o evangelho dos gentios, enquanto o evangelho dos judeus parece agora estar restrito à comunidade em Jerusalém, enquanto a igreja, na sua expansão, a Judéia, Samaria e confins da terra, essa igreja começa então a atingir as vidas de uma boa forma, através do movimento de Jesus, para as pessoas que não fazem parte da comunidade judaica. E nesse capítulo, como nós falamos, é um marco da presença helenística dos judeus de língua grega que não moravam que não nasceram, digamos assim, em Jerusalém, mas agora se congregavam ali. Esses judeus, então, começam a partir da perseguição, expandir o evangelho, e a figura grande, ou a figura mais notória nesse período é, de fato, Paulo. Há um rompimento com o judaísmo na conversão de Paulo. E aí nós temos um terceiro tópico nessa divisão, nesse esboço, livro de Atos, que vai do ano 41 até o ano 46, do capítulo 9, 32, até o capítulo 12, 24, onde acentua-se a liderança de Pedro, quase que é uma espécie de epílogo. Fala-se da conversão de um gentio, um militar gentio, Cornélio, um centurião, um capitão do exército romano que havia se convertido ao judaísmo, mas, de fato, ele, ao ouvir de Deus a mensagem que o levou a convocar Pedro, que estava em Jope, para ir à sua casa, ele ficou maravilhado, ele, a sua família e todos que ali estavam receberam a Cristo como Salvador. E nós vemos mais uma vez essa abertura do mundo gentílico para o recebimento do Evangelho, e até mesmo a, a presença da igreja de Antioquia, né, uma igreja nitidamente
gentílica, começa então a descortinar para nós. Lucas começa a fazer esta abertura, demonstrando que o Evangelho não é só restrito aos judeus, mas é uma palavra que atinge todo o mundo romano, todo o império. E o quarto período que Lucas narra nesse esboço que ele faz do livro de Atos vai do ano 47 até o ano 51, do capítulo 12, 25 até o capítulo 16, 5. Aqui nós temos, mais uma vez, o rompimento dos padrões semíticos, dos padrões judaicos, e agora uma nova igreja que surge basicamente no mundo grego. Filipos é a cidade para a qual o missionário Paulo e seus companheiros, Silas, Timóteo, próprio Lucas, estão a caminho, vão ali para a Caia, Norte, Macedônia, Grécia, estão entrando na Europa, e é exatamente no capítulo 5, no capítulo 16, 6 até o 19, 20, que é o quinto tópico desse esboço, que vai do ano 51 ao ano 57 da era cristã. Aqui fala-se então do Evangelho entrando na Europa, do Evangelho de fato abraçando os gentios. E é interessante notar que nessas cidades, Tessalônica, Bereia, Filipos e basicamente Corinto, etc., há uma grande animosidade entre a comunidade judaica e a igreja nascente, porque já há uma rejeição de fato, como havia em Jerusalém, agora há nas comunidades judaicas além das fronteiras da Judéia ou de Israel. Então, os judeus começam a rejeitar o Evangelho, começam a suscitar algumas acusações em relação aos pregadores do Evangelho, como Paulo, por exemplo, dizendo que essa seita dos nazarenos, ou a seita do caminho, como era conhecido, não tem nada a ver com o judaísmo, que era uma religião legal, uma religião permitida pelo Estado romano, mas era uma seita herética na visão judaica. E eles começam a perseguir e a rejeitar completamente o Evangelho. E aí nós temos a sexta parte, ou sexto tópico, fechando o livro de Atos, que vai do ano 57 ao ano 67 da era cristã, ano Domini, ano do Senhor, que pega ou abrange o capítulo 19, versículo 21, até o último capítulo 28, versículo 30, onde o Evangelho consegue sair daquela cidade tão longe no Oriente, Jerusalém, e agora encontra-se na capital do Império, em Roma. Lucas não nos conta muitos detalhes. Lucas, por exemplo, não nos conta a respeito dos demais apóstolos. Ele se restringe, por exemplo, a falar de Pedro e Paulo, cita en passant, de forma rápida, muito rápida, ligeira, Tiago, irmão de João, que sofreu martírio, foi morto pelas mãos de Herodes Agripa. Nós encontramos isso em Atos 12, versículo 2. Lucas não nos dá os fatos, não nos conta a história da troca de liderança, porque houve uma troca de liderança ali na igreja de Jerusalém. Porque Pedro, apesar de sempre ser o mais afoito do grupo apostólico, o mais falante, aquele que sempre dava as ideias, né, norteava as direções do colégio apostólico, Pedro
não é líder da igreja de Jerusalém. O líder da igreja de Jerusalém, como nós encontramos em Atos capítulo 15, versículo 13, e capítulo 21, versículo 18, chama-se Tiago, mas só que esse Tiago não é nenhum dos Tiagos apóstolos. É o Tiago, irmão de Jesus, que assume a liderança da igreja de Jerusalém. Lucas não nos fala como é que isso aconteceu, como é que foi a conversão, né? Esse Tiago, que é o escritor da epístola de Tiago, lá no Novo Testamento, que é o irmão de Jesus, Tiago, que era considerado e conhecido, melhor dizendo, como o homem que tinha os joelhos de camelo, de tanto orar, né? Era um judeu devoto no início, rejeitava Jesus. Depois da ressurreição ele se converteu. Mas Lucas não fala como é que foi essa conversão, como é que ele assumiu a liderança, não fala, não conta nada disso. Lucas também não fala, ele não detalha, ele não procura demonstrar quais seriam os tipos de governos das igrejas que nós temos no Novo Testamento. Por exemplo, há um padrão que nós podemos perceber naquela comunidade, em Atos capítulo 6, versículo 2, que é a formação de diáconos para fazer a obra de filantropia. Volto a falar, o diácono não fazia um papel de servir à ceia do Senhor, não era esse o papel do diácono. O diácono ajudava na filantropia, em cuidar das viúvas desamparadas da igreja, era esse o papel do diácono. E existia a figura do presbíteros, no grego que significa ancião. Tinha um pastor principal, um presbíteros principal, um ancião principal, que era de fato o pastor da igreja. No caso de Jerusalém, esta figura centraliza-se em Tiago, irmão de Jesus, e nós podemos ver isso lá em Atos 21, 18, por exemplo, quando Tiago é apresentado junto com os anciãos da igreja. Por que acontece isso? Atos 6, versículo 12, diáconos. Atos 14, versículo 23, 15, versículo 6, 21, versículo 18, fala dos presbíteros, dos anciãos. Porque, na verdade, a igreja, por ser oriunda do judaísmo, a comunidade cristã, naquele momento, ela tomou como modelo para si o modelo da congregação judaica, onde havia o príncipe da congregação, ou principal, melhor dizendo, vamos tirar essa palavra príncipe que dá um ar de primazia, alguma coisa desse, mas não é isso, né? Aquele era o responsável pela coordenação administrativa, litúrgica e religiosa da sinagoga, junto com aqueles que são conhecidos como os anciãos. Então eram colegiados, anciãos, junto com o pastor ou presbítero principal, eles faziam a liderança, né, o governo daquelas comunidades, das primeiras comunidades. Mas Lucas não se preocupa em detalhar, porque ele não fala mais como era, por exemplo, a igreja em Icônio, como era a igreja em Listra. Fala um pouco da igreja em Antioquia, fala um pouco da igreja de Éfeso, mas ele se atém, como o texto nos diz, a detalhar ou a traçar esta linha reta de Jerusalém a Roma, o percurso do movimento de Jesus, do Evangelho de Cristo, para atingir o império e a capital do Império Romano. Mas ele não nos fala das igrejas, por exemplo, de Creta, como está lá registrado em Tito 1, versículo 5, as igrejas da Capadócia, Ponto, Bitínia, que nós encontramos sendo citado por Pedro na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 1. Ele não nos conta e não nos fala sobre isso.
Então, como podemos ler com bom proveito a narrativa histórica do livro de Atos dos Apóstolos? Nós podemos, em primeiro lugar, a partir das histórias de Atos, nos perguntar da seguinte forma, fazer a nós mesmos duas perguntas. Devemos fazer isso? É a primeira. E podemos fazer isso? É a segunda. Por exemplo, Atos capítulo 19, versículo 11 e 12, eu vou ler na nova versão transformadora da editora Mundo Cristão, que diz assim: Deus concedeu a Paulo o poder de realizar milagres extraordinários. Quando lenços ou aventais usados por ele eram colocados sobre os enfermos, estes eram curados de suas doenças e deles saíam espíritos malignos. Esse texto está falando para nós hoje enxugarmos o nosso suor enquanto servos de Deus e passarmos esse lenço ou essa toalha suada nas pessoas para que elas possam receber algum tipo de milagre. Não, o texto só faz uma narrativa. O texto não é normativo. Ele é um texto descritivo, ele descreve um fato que aconteceu, apenas isso. Não é um texto que nos induz ou nos sugere que nós pratiquemos tal coisa. E se assim o fizermos, estamos fazendo sem respaldo doutrinário, teológico e bíblico. Nós estamos, de fato, se assim procedermos, vivenciando um cristianismo medieval, tal qual acontecia no período das trevas, na Idade Média, quando as pessoas pegavam pedaços de madeira dizendo que eram relíquias sagradas, pedaços da cruz de Cristo, que tinham um poder enorme para curar as doenças. Ora, isso é um engodo, isso é um engano, isso é um erro, isso é um equívoco, né? Até mesmo um reformador disse que se pegássemos todos os pedaços de cruz que eles vendiam durante a Idade Média, nós poderíamos construir um país inteiro com aquela madeira, de tantos pedaços de cruzes que eles vendiam e passavam para as pessoas, assim como também pregos da cruz e outros tantos objetos. Da mesma forma, lenços ungidos ou toalhas ungidas, isso é misticismo, isso não é evangelho e isso não é uma forma correta de se ler o livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é uma narrativa clássica das Escrituras, onde nós devemos primeiro entender o fato histórico como descritivo e jamais abraçá-lo como normativo. Precisamos, de fato, entender isso para que nós possamos ler essa história e ela nos fazer bem. Em segundo lugar, nós podemos ler bem o texto de Atos a partir dos acontecimentos que Lucas nos narra, fazendo diferenciação entre os princípios bíblicos que ali encontramos e aqueles que nós, de fato, podemos trazer para a nossa vivência na atualidade. Por isso é importante que nós saibamos diferenciar princípios bíblicos de norma ou mandamento bíblico e valores bíblicos ou cristãos. O que é um princípio? O princípio é um pressuposto, um preceito universal que define e orienta as regras civilizacionais dos seres humanos. O que seria este princípio? Nós vamos ver daqui a pouco
que o princípio é um pressuposto geral, universal, que transcende época, transcende cultura, transcende história, transcende até mesmo circunscrição geográfica. Norma. O que é norma? A norma é uma regra circunstancial, dada ou acordada em determinado momento pelo grupo social formado por pessoas específicas. Por exemplo, lembra-te do dia do sábado para o guardar, porque Deus fez o mundo em 6 dias, mas no sétimo descansou. O Shabat, esse quarto mandamento ali do Decálogo. Qual o princípio que está introduzido nesta norma? O princípio da preservação da vida. Por quê? Se a pessoa trabalhar de sol a sol, se desgastar, ter uma espécie de dedicação extrema para os seus serviços, daqui a pouco ela está doente e morre. Então, o Shabat é dotado do princípio da preservação da vida. Por isso que Jesus falou, quando os fariseus, os doutores da lei, viram seus discípulos colhendo espigas no dia de sábado, ele fala que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Ou seja, o sábado foi feito para que o homem pudesse se reenergizar, pudesse se alimentar, pudesse descansar, pudesse refazer a sua vida daquela jornada pesadíssima que ele teria na sua vida ao longo da sua experiência laboral, por dedicar-se a um trabalho pastoril, a um trabalho pecuário, a um trabalho de pesca, a um trabalho manual que era feito pela maioria das pessoas naquela época. Então, Deus deu o Shabat, o sábado, a palavra Shabat quer dizer descanso, para que a pessoa pudesse descansar, se refazer, se recompor fisicamente e nesse dia aproveitar também para em casa com a família adorar a Deus. E o que é um valor? O valor é um padrão subjetivo que governa os comportamentos e atitudes dos indivíduos ou dos grupos sociais. Vamos ver a diferença desses 3 pontos, o princípio, a norma e o valor, em Atos capítulo 8, versículo 36 a 38, para que nós possamos entender bem e aplicar esta regra à nossa leitura do livro histórico. O texto diz assim, na NVT, Atos 8, 36 a 38. Prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse para Filipe, veja aqui, tem água. O que me impede de ser batizado? Filipe disse, nada o impede, se você crê de todo o seu coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem e os dois desceram até a água e Filipe o batizou. Essa história ela pode ser vista a partir de um princípio. Que princípio fala-se aqui? O princípio da verdade. Eu creio, é verdade, essa mensagem me atingiu, disse o eunuco, o alto funcionário da Etiópia. E ele desejou cumprir uma norma. Qual era a norma? A regra? Batizar-se. Porque havia um valor cristão. Que valor cristão está apresentado ali? O amor a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Aquele que crê deve se batizar, porque se há amor a Deus, ele deve se comprometer com Deus. Então, o princípio que Lucas fala aqui é efetivamente o princípio da verdade, da preservação da verdade. Eu tenho a comunhão com Deus, então verdadeiramente agora eu quero fazer um vínculo de fato com Ele, através do batismo.
Só que aqui no texto, Lucas não está tentando estabelecer um padrão, por exemplo. O Lucas não nos informa se esse eunuco foi batizado por aspersão ou por imersão. Ele não nos informa aqui que Filipe tinha como diácono, que era lá em Atos 6,5, seu nome estava registrado como tal. Lucas não diz aqui que Filipe recebeu uma espécie de salvo-conduto ou mesmo de autorização para batizar, já que ele não era um pastor, um presbíteros, ele era um diácono. Não faz sentido. Aquele homem, né, não se batizou para poder ingressar no corpo de membresia de nenhuma igreja local. Ele foi direto para a sua cidade, lá na Etiópia, muito longe, na África. A única coisa que ele fez foi fazer a sua profissão de fé, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e se batizou e foi embora viver o seu cristianismo no meio dos seus, no meio da sua gente, no meio do seu povo, né? Ele não nos dá detalhes e não procura fazer apologia do batismo dessa ou daquela maneira. Isso é interessante notar, porque há pessoas que tentam tirar do texto histórico muitas doutrinas. Nós podemos tirar e podemos ler o texto a partir dos princípios da verdade, preservação da vida, dignidade humana, respeito. Nós vamos ver isso já já. Bom, em terceiro lugar, nós podemos também ver, ou ler, melhor dizendo, o livro histórico, a narrativa bíblica de Lucas em Atos, a partir de atitudes cristãs exemplificadas como práticas recorrentes e que podem ser consideradas como repetíveis por expressarem o caráter do cristão, a maneira como o cristão obrigatoriamente, de coração, procede. Pode não estar sendo uma espécie de norma ou regra expressa, mas é uma vivência que, de fato, ilustra muito bem e deixa como exemplo para nós hoje. Um exemplo disso nós encontramos em Atos capítulo 2, versículo 44 a 45, que nós vamos ler na Nova Versão Transformadora. O texto diz assim: os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. No texto de Atos 2, de 44 a 45, nós vemos que o princípio fundamental que está sendo revelado é o princípio da dignidade humana e da preservação da vida. A norma é o sustento mútuo que deve ser feito dentro da igreja. E o valor, ou os valores, que aqui está detalhado, ou aqui estão detalhados, é a benevolência e a generosidade. É verdade que hoje as pessoas podem cultivar esses valores citados, benevolência e generosidade, devem preservar esse princípio da dignidade humana e da preservação da vida, mas o modo como fazem, a norma, a regra, de fato, irá variar de acordo com a comunidade. De repente, a comunidade expressa esse ato de benevolência e generosidade, criando um departamento naquela comunidade para assim realizar esse ato socorrista de ajudar os mais necessitados e os mais carentes. Visto que naquela época acontecia isso, porque a igreja, em sua grande maioria, era formada de pessoas extremamente humildes,
e que, por professarem a sua fé, muitas perdiam tudo, perdiam seus bens, perdiam o seu trabalho, eram perseguidas, e a igreja resolveu fazer esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude, para que pudesse atender tanta gente assim. E aí, a conclusão que nós chegamos, que Atos dos Apóstolos é um exemplo contundente das ações do Espírito Santo na humanidade, onde é revelado que a partir de uma pessoa, Jesus, e do seu pequeno grupo, essa mensagem de altruísmo, amor, tolerância, esperança, solidariedade, bondade, ela se expande em todo o Império Romano, sem qualquer tipo de respaldo político, governamental. Ele se expande até mesmo com pessoas que não eram consideradas aquelas mais louváveis, porque no começo do cristianismo a maioria dos membros das igrejas eram escravos, mas esses escravos eles eram e tinham, né, um comportamento que era invejável pelas pessoas. Um comportamento, como está escrito aqui em Atos, no capítulo 2, onde as pessoas ficavam muito assim espantadas em ver o amor, a solidariedade, a benevolência, a bondade, o acolhimento, a fraternidade que havia naquele grupo. Isso chamou a atenção, e pessoas que eram, às vezes, muito ricas, como é o caso de Filemon, ele convivia muito bem com pessoas de muito baixo nível social, sem problema algum. Ambos se consideravam iguais perante Deus. Isso foi uma revolução naquele período. Então, esse livro de Atos, ele conta essa história. Às vezes não detalha muita coisa, como falamos, mas ele deixa essa marca do amor de Jesus, da pessoa de Jesus, em todos os seus pontos, vírgulas e interrogações. E assim, hoje nós vamos ficar por aqui. Espero que essa orientação tão pequena que falamos sobre como ler a narrativa dos Atos dos Apóstolos possa lhe ajudar e que você possa tirar um bom proveito com uma interpretação correta das Escrituras e que sua vida e sua família seja muito abençoada por isso. Não tente imitar alguns eventos do texto de Atos. Por favor, como falamos, a questão dos lenços que as pessoas pegavam e levavam os lenços de Paulo para tocar nas pessoas que estavam sofrendo algum tipo de opressão ou doença. Isso não é norma, isso não é regra, isso é um relato, isso é uma descrição apenas. O que nós podemos seguir de fato é a beleza daquela igreja chamada primitiva, de sociabilidade, de solidariedade, de amor ao próximo e de fraternidade. Isso nós temos a obrigação de, em sermos cristãos, como o próprio texto fala em Atos, a partir da igreja de Antioquia, porque lá na igreja de Antioquia, lá na Síria, né, ao norte de Israel, foram os membros do Caminho, que era assim conhecido o grupo de Jesus, a igreja de Jesus, pela primeira vez chamados cristãos, porque eles eram como que pequenos cristos, né? Exemplares de Jesus. Isso é muito bonito, isso é muito bom, que nós possamos aprender com esses nossos queridos irmãos de Antioquia a sermos de fato cristãos, pequenos cristos nas nossas comunidades, nas nossas famílias,
em qualquer lugar onde estivermos. Ficamos por aqui. No próximo encontro vamos falar um pouco sobre os evangelhos e eu espero que esta pequena explanação tenha sido produtiva para você, porque para mim, de fato, e certamente o foi. Não se esqueça, estamos numa pandemia da Covid-19, essa doença muito triste e letal. Portanto, proteja-se, procure se imunizar se ainda não fez, tomando as doses da sua vacina. Mantenha o distanciamento social, use máscara se for sair ou em ambientes fechados e ore a Deus para que o Senhor possa de fato nos livrar deste pesadelo que atingiu o nosso planeta nesses últimos dias. Que Deus a todos abençoe, rica e abundantemente até o próximo encontro, se assim Deus permitir. Amém.